Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos conversar um pouco sobre o direito empresarial. Especificamente nesta aula vamos conversar um pouco sobre a sociedade limitada, mais especificamente ainda sobre a questão da aquisição das próprias cotas pela sociedade limitada. Uma boa discussão, vamos conversar um pouco, beleza? Se te interessa, me acompanhe aqui imediatamente. Meus amigos, então espero que vocês estejam bem. Estamos aqui batendo um papo, dialogando um pouco sobre a sociedade limitada. Já gravamos vários vídeos, videoaulas, né, por si só. Hoje vou continuar a conversar com vocês. Na aula de hoje, a questão é muito clara e muito pontual. Basicamente é o seguinte: é possível a própria sociedade limitada comprar as suas cotas sociais? Essa é a dúvida que está até na lousa aqui para nós, né? Ali, ó, a sociedade limitada pode adquirir a sua própria cota social? Então é isso que estamos discutindo. É se ela, por si só, pode comprar a sua cota social. Por exemplo, eu, João, Marcos, Felipe, somos sócios. E aí, alguém resolve sair, ou uma cota social fica em aberto, e a própria sociedade que está presente, esse grupo, poderia comprar a sua própria cota social? Veja, não está entrando uma terceira pessoa para adquirir aquela cota social. Já temos ali os sócios presentes, ele só vai adquirir aquela cota, beleza? Já adianto para vocês que esse é um tema bem polêmico. Ao longo da doutrina, ao longo do nosso ordenamento jurídico, ao longo da história do direito empresarial, sempre teve muita discussão se é possível ou não. Beleza? Então, inicialmente aqui, eu vou explicar para vocês o aspecto histórico, como era e como se tornou hoje, passando pelo Código Civil, pelo CPC, né, e pelo atual entendimento que temos hoje. Beleza? Então, vamos lá então, meus amigos, Antigamente, tínhamos esse decreto aqui, me acompanhem lá, o decreto 3078 de 1919, dizia assim, é lícito às sociedades a que se refere esta lei adquirir cotas liberadas desde que o façam com fundos disponíveis sem ofensa do capital estipulado no contrato. A aquisição dar-se-á por acordo dos sócios, ou verificada a inclusão de algum sócio remisso, mantendo-se intacto o capital durante o prazo da sociedade. Ou seja, com base no dispositivo, seria possível. Bom, vamos por parte. Professor, li o dispositivo ali, não entendi muito bem. Vamos lá. Esse dispositivo aqui de 1919 era na época aplicado às sociedades limitadas, né? Não tínhamos uma lei específica e era aplicada a ela. Beleza. E por esse dispositivo seria sim possível comprar as cotas empresariais, tá? A própria empresa, a própria sociedade compraria. Mas a grosso modo, neste período, essas sociedades, né, essa cota social, ela ficava como se fosse, entre aspas, num limbo jurídico. Eu compraria, a sociedade limitada compraria aquela cota e permanecia ali parada, né, sem grandes avanços por si só, perfeito? Existia, mas não gerava grandes esforços neste caso, beleza? E aí, desenvolveu ali quais são os requisitos naquela época, tá aqui, Então são lá, as cotas deveriam ser devidamente legalizadas, a aquisição deveria ser feita com fundo disponível, ou seja, com a chamada fundo de reserva, não poderia resultar em diminuição do capital social, a operação deveria ser aprovada em deliberação unânime, a sociedade não passava a ser sócia dela mesma. A aquisição de cotas era feita ou para colocação delas em tesouraria. Então, basicamente, né, não existia uma aquisição daquela cota social. Porque imagine bem, né? Você sabe, mas o que tem que comprar? Não fez nada. Por que uma própria sociedade não pode comprar a sua própria cota? Não está certo, professor? Hoje está, né? Já adiantando para vocês. Mas, se você observar, causa até um problema jurídico. Porque, assim, a própria sociedade vai ser sócia dela mesmo, quem que é sócio neste caso, e aí pode criar um conflito jurídico. Mas nessa época, então, existia essa possibilidade.
Ok, o decreto autorizava, ele ficava, igual eu coloquei para você anteriormente, em um tesouro, né, ficava ali depositado, ficava ali como se fosse uma reserva por si só, entre aspas, e aí existia. Ok, professor, tranquilo. E foi assim por um bom tempo. Só que aí veio o Código Civil de 2002 e, pasmem, né, nesse período o Código Civil não apresentou nenhuma norma. O Código Civil se manteve calado, né? Revogou o decreto, veio o Código Civil apresentando a limitada e nesse Código Civil, nosso atual Código Civil, não apresentou nenhum tema sobre isso. Não falou nada, ficou omisso. E aí, o Código Civil lá, ó, não falou sobre o tema. Foi aqui, ó, então, ó, tratamento da matéria após o Código Civil 2002. Surge duas correntes. Então, basicamente, tínhamos o decreto, perfeito. Depois veio o Código Civil. Todo mundo achou, o Código Civil de 2002, achou que a matéria ia ser elencada pelo nosso legislador. Todavia, não foi. O Código Civil se manteve omisso e nada foi falado. Ok. Aí, logicamente, cabe à doutrina e à jurisprudência analisar o tema. E aí, com isso, surgem duas correntes para tentar, basicamente, se seria possível ou se não seria possível. Já adianto para vocês que essas duas correntes têm essa vertente. Ou seja, a primeira corrente fala que é possível e a segunda corrente fala que não é possível. Vamos ver corrente por corrente agora, beleza? Primeira corrente aqui analisada, ó. Tá ali, ó. Acompanha comigo, por favor, ó. Impossibilidade da sociedade limitada adquirir as suas próprias cotas por força de ausência de previsão legal, salvo se previsão em cláusula no contrato social. Ok. Primeira corrente já veio com um tapa na cara. Falou o seguinte, ó, meu querido, pense bem. Falou o seguinte, ó, o Código Civil em nada falou. O Código Civil tem diversos artigos, mais de 1000 e poucos artigos lá, né? Muito mais. E nada falou. Temos vários títulos, subseções, divisões, o tema sociedade limitada está ali por artigo 1039 em diante, mais ou menos ali. Olha, teve várias oportunidades e não falou. Então, dessa forma, entende-se que não é possível, a partir de 2002, a própria sociedade limitada comprar as suas cotas sociais, tá? E essa corrente foi com esse entendimento. Lógico, essa mesma corrente colocava uma ressalva, salvo, logicamente, entretanto, se existir no próprio contrato social uma cláusula que autorize. Como assim, professor? Seguinte, vou abrir a minha empresa, né? Vou abrir uma sociedade com o João, Marcos e Felipe. E lá eu já coloco uma cláusula no meu contrato social. Ó, existindo a necessidade, ou enfim, é possível determinada empresa comprar a sua própria cota social. Vou na junta comercial, registro o contrato, é possível daí? Opa, aí sim, de acordo com a corrente. Dessa forma, por essa corrente inicial, seria impossível, seria assim, ó, regra geral, não seria possível a sociedade limitada comprar suas próprias cotas sociais. Ponto. Salvo a existência de previsão no contrato social. Ok? Tranquilo, né? Beleza. Vamos ver agora a segunda corrente. Diz o seguinte, ó. Diz o seguinte, opa, cadê aqui, ó? Tá aqui, ó. Segunda corrente, possibilidade de aquisição das cotas incompatível com a sua natureza. Neste caso, assim, ó. Essa segunda corrente colocou assim, um fundamento ao artigo 1052, dá assim, ó. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros ou estranhos, se não houver omissão de titulares de mais de 1/4 do capital social. Então, permitiria apenas que o sócio cedesse a sua cota, o outro sócio a terceiros, mas não a própria sociedade neste caso. E aí, para esta segunda corrente, ela era mais incisiva. Falava o seguinte, ó, também é impossível. Possibilidade, porque o próprio Código Civil não apresentou, e além disso, não faz parte da natureza jurídica da sociedade limitada. Né? A própria sociedade limitada, no seu artigo 1054, fala
ele deixa bem claro que é possível se for ceder a cota, passar para terceiros, mas não a própria sociedade comprar essa cota. Então, essa segunda corrente diz o seguinte, que a própria natureza jurídica da sociedade limitada não diz, né? Não apresenta essa possibilidade. Dessa forma, não fala, porque assim, se fosse de acordo com essa corrente, né, ia estar aqui, ó, por terceiros, estranhos e própria sociedade limitada. Então, não faz parte também. Tá? Então, estas duas correntes, a primeira corrente até autorizava se existisse no contrato social, a segunda corrente não autorizava. Tá? Então, existia uma grande negação, uma forte impossibilidade da própria sociedade limitada comprar suas cotas sociais. Beleza? Então, permaneceu esse entendimento de 2002 em diante. Talvez fique uma dúvida agora, professor, e o DRE? O nosso Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Tá? O que ele fala sobre o caso? Tá, então, 2002, ok, professor, o Código Civil autorizou, mas e ele? Não vai falar nada? Né? Então, ele que é o responsável, né, por gerar informativos, por gerar fundamentação, autorizando ou não. É o DRI, né? É o DRI, neste caso, que vai fundamentar. Então tá lá, o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tá? Ele que é o responsável. E o que dizia, neste caso, esse departamento? Diz o seguinte, ó, primeiro, Instituto Normativo 98 de 2003, tá ali, ó, aquisição de cotas pela própria sociedade já não é mais autorizado pelo Código Civil. Além disso, 2003 também, ó, a aquisição de cotas para a própria sociedade não está autorizada pelo novo Código Civil. Desta forma, tá? O nosso aqui, o DREI, né? O nosso Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, falou que também não é possível. Trouxe aqui dois institutos normativos, falando, ó, que não está no Código Civil, permanece com a impossibilidade das próprias cotas sociais serem compradas pela empresa. Ok, professor? Tranquilo. Tá, então ficou assim de 2002, né, e vai até quando? Aí vem o novo CPC. Então, 2002 o Código Civil não falou nada, até então duas correntes, aquele conflito danado. E o Código Civil de 2015 apresentou uma lacuna no artigo, aqui ó, artigo 361, especificamente aqui ó, o parágrafo 1º, diz assim, ó, vamos ver o artigo 861, ó, penhorados as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresarial, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses para a sociedade. E aí, parágrafo único diz assim, ó, para evitar a liquidação das cotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas para manutenção em tesouro. Olha só, o CPC 2015 veio e falou o seguinte, basicamente, quando o juiz for dar penhora de uma cota, porque é possível, né? Processualmente é possível existir a penhora de uma cota. Ok. Então, vai seguir o formato ali, né, apresentação dos balanços, apresentação dos pontos, mas o Código Civil falou o seguinte, no artigo 861, parágrafo 1º, olha, é possível, para evitar essa penhora, que a própria sociedade compre aquelas cotas, para que evitar que seja comprada. Né? Então, por exemplo, eu e o João e o Marcos está com várias execuções sobre a sua pessoa. E aí foi bloqueada as suas cotas sociais nesse caso. Teve a desconsideração de jornada jurídica, a cota social referente ao Marcos. Beleza, tá eu e o João aqui no mesmo exemplo, eu falo assim, João, vamos comprar essas cotas. Né? Porque afinal vai ser penhorado. Né? Vamos nós mesmos comprar, porque afinal vai vir um terceiro, uma outra pessoa. Então o CPC legalizou, falou assim, ó, é possível fazer isso. Ele fica em tesouro separado e é possível. Então veja, meus amigos, o CPC trouxe a possibilidade de, através do artigo 961, parágrafo 1º, da compra da sociedade, das cotas sociais pela própria sociedade limitada quando existir penhora. Perfeito? Então veja que, professor,
como é complexo e como teve um grande desenvolvimento, né? Passamos lá por um decreto que autorizava, né, se existisse o contrato social, depois passamos, o Código Civil não apresentou nada, tivemos 2 correntes, né? Aí depois veio o Departamento Nacional e falou que também não era possível, e agora o CPC falou que sim, é possível, em caso de penhora, mas é possível. Opa, então é possível, professor, é uma lacuna aí, né? Então seria possível, vamos ver então. E aí, qual que é o atual entendimento sobre o tema? Diz assim, então, ó, temos aqui um enunciado 391 da Jornada de Direito Civil. Diz assim, ó, a sociedade limitada pode adquirir suas próprias cotas, observadas as condições estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações. Tá? Então, tendo claro, terminando a regência permitiva da lei de Sociedades por Ações. Então é o seguinte, ó, o atual entendimento, até está aqui, ó, enunciado 391, falou que sim, é possível a sociedade limitada comprar suas cotas sociais, desde que no contrato, no seu contrato social, apresente lá que ela vai seguir a regência da lei de sociedade por ações. Aí sim, será possível. Senhor, desculpa, não entendi, vou explicar, não precisa se afomentar não, se acalme. É o seguinte, ó, novamente, então lá eu, o João e o Marcos, vamos abrir uma sociedade, eu falo o seguinte, ó, eu quero que a nossa sociedade, por ser uma boa sociedade, a sociedade vai gerar de milhões, tudo isso, eu falo, ó, vamos colocar que as regras desta sociedade sejam as regras da lei de sociedade por ações. É possível isso? Sim, é possível. Tá? Eu vou seguir as regras suplementares da lei de sociedade por ações. É comum fazer isso naquelas sociedades limitadas de grande complexidade, quando envolve mais dinheiro, ou quando existe mais sócio administrador, aí sim é feito nesse formato. Ó, professor, que legal, então, eu posso fazer isso? Pode. Se eu colocar no contrato que esta sociedade limitada irá reger-se, né, talvez o termo correto, pela lei de sociedade por ações, aí sim é possível comprar suas cotas sociais. Beleza? Lógico, se você não fazer isso, não será possível a própria sociedade comprar suas cotas sociais neste caso. Beleza? Vamos aqui então para o nosso resumo da aula, um bate-papo aqui agora rapidamente. Ó, meus amigos, vimos hoje a possibilidade ou não da compra da sociedade limitada. Desculpa, a compra das cotas sociais pela sociedade limitada. Passamos inicialmente pelo decreto, onde falava que seria possível. O Código Civil falou que não era possível, surgindo 2 correntes doutrinárias. Né? Após o DARC, né, trazer um novo entendimento, neste caso, melhor, manteve o entendimento que não está no Código Civil, então seria aplicado, e foi tendo desenvolvimento, e o entendimento atual hoje é que é possível sim, desde que essa sociedade limitada siga as regras da sociedade por ações. Fazendo isso, a própria sociedade limitada poderá comprar suas cotas sociais neste caso. Beleza? Então, não é muito polêmico, mas conversamos aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado por estar aí. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.